E falando em votações, depois de meses, chegou ao fim, na noite de ontem, um imbróglio em torno das novas regras fiscais que vão substituir o teto de gastos criado há mais de 6 anos. O texto, que já havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados em maio, retornou ao plenário da Casa após alterações no Senado. Na votação de ontem, os deputados acolheram parte das mudanças feitas pelos senadores, mas derrubaram um trecho considerado essencial ao governo, que abriria espaço de até 40 bilhões de reais no orçamento. Dividida em duas etapas, os deputados votaram primeiramente as alterações feitas no Senado, às quais os congressistas se manifestaram favoráveis. Por 379 votos a favor e 64 contra, o Fundo Constitucional do Distrito Federal e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, ficarão fora do novo arcabouço fiscal. Em uma segunda etapa da votação, dessa vez os parlamentares optaram por derrubar um item incluído durante a tramitação no Senado e defendido pelo governo. Por 423 a 19 votos, uma emenda que abriria espaço de 32 a 40 bilhões de reais no orçamento do próximo ano foi rejeitada. A retirada do trecho ocorreu após acordo entre as lideranças da Casa e o governo. Segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, o montante deve ser reposto através da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024. A questão da mudança do cálculo do IPCA, não houve um convencimento de que seria necessário constar num projeto de lei complementar. E o compromisso ficou em repor a tal da emenda condicionada na LDO para o orçamento de 24, por causa da deflação que contaria negativo para esta conta. Então isso ficou resolvido. Não há nenhum prejuízo da diferença do arcabouço para a LDO. Isso foi acertado ontem com os líderes e acertado com o governo. Nada do que nós fizemos hoje e aprovamos contrariou qualquer orientação do governo. Foi o acordo possível. E o destaque importante, que é o período de cálculo da inflação, porque isso interfere na PILOA, no orçamento de 2024, nos anos subsequentes. Qual foi a solução que nós demos? Para 2024, não há nenhum prejuízo, porque este critério, esta formatação do que o Senado aprovou, para a elaboração do PILOA de 2024, vai estar dito na LDO. A proposta aprovada nesta terça-feira vai substituir o atual teto de gastos e criar metas para equilibrar as contas públicas. Pelas regras do novo arcabouço, o crescimento real do limite de gasto do ano seguinte deve equivaler a 70% da variação da receita em 12 meses acumulados até junho do ano anterior. Por exemplo, se o governo arrecadar R$1 bilhão a mais em um ano, vai poder gastar 700 milhões extras. As despesas públicas vão poder crescer acima da inflação, mas respeitando uma margem de 0,6% a 2,5% de crescimento real ao ano. Além disso, o governo precisa cumprir uma meta de resultado primário. O objetivo para o ano que vem é zerar o déficit e chegar a um superávit de 1% do PIB em 2026. Todos os destaques, ou seja, as sugestões de mudanças votadas após a aprovação do texto base, foram rejeitados. Assim sendo, o texto final vai para a sanção presidencial. Vamos ver como é que o mercado reagiu diante da aprovação do arcabouço fiscal ontem. Repare que o dólar teve uma forte desvalorização frente ao real, caindo nesta quarta-feira 1,73%, moeda americana cotada a R$ 4,85 mais 5. E o Ibovespa avançando 1,56%, fechando o pregão aos 117.971 pontos. Vamos acionar o Miguel Daoud, que já está aqui conosco, para saber, primeiro, Daoud, se esses índices do mercado financeiro aí têm relação 100%, né, com a aprovação do arcabouço, a queda do dólar,
e o avanço do Ibovespa? Essa é a primeira pergunta. A segunda, o que você achou da aprovação do texto de ontem e de onde o governo vai encontrar receita para conseguir, em 2024, terminar com um déficit zero no seu orçamento, hein, Daúde? Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Pois é, Petri, vamos responder, então, objetivamente a primeira pergunta. Sem dúvida, a reação do mercado foi favorável em decorrência da aprovação do arcabouço fiscal. Como você bem colocou, ele substitui o teto de gasto. Passa a ser agora uma regra em que o governo terá que cumprir, ou seja, não vai poder gastar mais do que arrecada. Tem punições, caso isso venha a acontecer. Essas regras deixaram de fora, Petri, os benefícios sociais, como o Bolsa Família, o Fundep, né, que nós vimos aí, foi tirado pelo Senado, a Câmara colocou, o Distrito Federal, que ele tem um critério à parte, né, na sua dotação orçamentária, e essa questão do período de correção eu estou falando aqui do mercado financeiro, né? O mercado reagiu bem a essas posições, por quê? Porque, na realidade, o governo vai conseguir estabelecer a trajetória de queda da dívida, gastando menos do que arrecada, ele terá que arrumar receitas para isso, e o mercado estava preocupado recentemente, porque esse assunto, como você colocou, estava um imbróglio lá na Câmara, e o mercado achou, bom, isso não vai ser aprovado, e então passou a ir para os juros e dólar. E o dólar acabou subindo, os juros também, e hoje o mercado fez um movimento contrário no futuro, né? Passou a vender juros, porque o Banco Central vai, sem dúvida nenhuma, reduzir a taxa de juros também e vender dólar. Então, essa operação casada no mercado futuro foi o resultado. Agora, com relação ao arcabouço fiscal, essa regra, Petri, que está aí aprovada, agora o governo vai ter que implementar medidas para que o déficit zero em 2024 ocorra. A questão da correção, que eu ia falar lá, eu volto a falar aqui, da inflação, mudando o período, né, do começo do ano ao fim do ano, não foi aprovado, e isso causa uma perda de receita, porque você, quando faz um orçamento, você está fazendo lá na frente. Então, você perderia a inflação daquele período. Mas, para 2024, tinha lá uma emenda, que é a emenda Tebet, eles conseguiram encaixar, e essa emenda vai só para 2024 garantir 32 bilhões a mais, que é o que o presidente da Câmara disse que vai solucionar. Bom, e o que eles estão querendo fazer? Bom, a partir de agora, né, quando você quiser mudar a correção, nós vamos negociar. E negociar significa o quê, Petri? Concessões aos parlamentares. Essa aprovação custou ao governo, né, alguns ministérios, algumas emendas, porque quando você olha ali, você vê que as emendas elas passam a ser sagradas. Você não pode deixar de pagá-las. Então, está aí, Petri, é a política do dano que se recebe, mas, enfim, eu acho que isso se ajuda o Brasil, é o presidencialismo de coalizão. Perfeito. Vamos torcer para que as outras medidas, as outras reformas caminhem no sentido de colaborar com o nosso país. E vai custar outros ministérios, principalmente a reforma tributária. Obrigado, viu, Daúde? Pelo amor de Deus, mais ministérios, já está 40 ministérios. Pode escrever. Não dá, né? Daúde, boa semana para nós. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Valeu.